Como o Japão é a terra dos samurais, animes de samurais são produzidos em uma boa quantidade por lá. E sim, a maior parte dessas aventuras tem belas histórias, ou seja, curtir produções que apostam nessa temática sempre vale a pena. Logicamente, para poder chamar a atenção dos fãs, em muitos casos, os produtores dos animes incluem uma boa série de elementos fantasiosos às histórias. Assim, a gente acaba tendo acesso a algumas criações realmente singulares. Bem como você já deve ter percebido, o Geek Ninja resolveu criar este vídeo para falar sobre animes de samurai. Aliás, sugiro que você não deixe de acompanhar até o fim, pois separei aqui algumas produções que merecem a sua total atenção. Vamos começar? Para dar início a esta lista com animes de samurai, resolvi citar logo uma das grandes lendas que apostam nessa temática, ou seja, o anime Rurouni Kenshin, que ficou conhecido aqui no Brasil como Samurai X. Essa produção marcou a memória dos fãs de tal modo que um remake está em exibição no momento e tem feito muito sucesso. De modo geral, a história gira em torno do personagem Kenshin Himura, que até prometeu deixar os banhos de sangue do seu passado para trás, mas acabou sendo forçado a empunhar sua espada novamente diante de novos e antigos inimigos. Resumindo, esse é um clássico com muito drama e belas lutas. Estou aqui. Apesar de ser um anime bem curtinho, com apenas 5 episódios, Afro Samurai consegue prender a atenção de qualquer um, com suas ideias originais e seu estilo visual singular. Além disso, a trama se desenvolve em uma espécie de versão futurista do Japão feudal, o que adiciona um charme especial à produção. Na história temos uma espécie de ranking de samurais, isto é, os espadachins podem desafiar uns aos outros visando alcançar melhores posições nesse ranking. Contudo, há um detalhe, o samurai número 1 só pode ser desafiado pelo número 2, o que quer dizer que ele fica a salvo enquanto o segundo colocado tem que encarar lutas ferrenhas, e o segundo colocado é o protagonista da aventura. Inspirado no filme Os Sete Samurais, do lendário Akira Kurosawa, Samurai 7 é outra atração que une o passado e o futuro de um modo muito interessante. E apesar de a história ser bem simples, o anime tem um time de personagens que faz tudo valer a pena. Em linhas gerais, a aventura gira em torno da missão de montar um time com 7 grandes samurais a fim de ter a força necessária para encarar um grupo de bandidos que está constantemente ameaçando uma vila pacífica. Obviamente, as batalhas são incríveis e temos uma boa dose de drama. E para quem curte animes baseados em jogos de videogame, Sengoku Basara Samurai Kings é um prato cheio, já que a atração usa como fonte de inspiração a série de jogos Sengoku Basara, que foi lançada pela Capcom em 2005 e tem uma boa série de títulos interessantes. Ainda assim, temos uma história bem original, na qual diversas figuras históricas do Japão acabam sendo apresentadas. Além do mais, os personagens principais são antigos rivais que decidem deixar suas diferenças de lado para encarar adversários terríveis. Ótima opção! Falemos agora de um anime que você simplesmente não pode ignorar. Sim, Hell's Paradise é uma série relativamente recente que merece um olhar mais atento. A história gira ao redor de um ninja praticamente imortal chamado Gabimaru, que recebe a missão de procurar pelo suposto elixir da vida em uma ilha misteriosa. É bom destacar que a ação desse anime é realmente brutal e certas situações inesperadas acabam nos fazendo querer consumir todos os episódios de uma só vez. Lembrando que os banhos de sangue nessa série são uma constante e os personagens têm histórias de arrepiar. Não deixe de conferir. Dentre os animes de samurais citados nesta lista, Samurai Champloo é um dos mais estilosos e movimentados. A trama foca na história da garota Fu, que está à procura de um samurai com cheiro de girassol, e acaba arrastando 2 grandes guerreiros em sua jornada. Vale ressaltar que os combates desse anime são bem interessantes e a história acaba apresentando alguns momentos bem dramáticos, mas é a interação entre os 3 personagens principais que deixa as coisas mais divertidas e envolventes. Sem dúvidas, essa é uma produção digna de nota. Garantindo uma viagem incrível para o Japão feudal, The Elusive Samurai conta a história de um príncipe chamado Tokiyuki que perde tudo após um golpe de estado. E como o jovem não é um guerreiro, sua habilidade mais notável é fugir. Na verdade, ele é um mestre nessa arte e é isso que o faz ser tão interessante. Outro grande destaque desse anime é a mistura perfeita de história e humor. As cenas de ação são ágeis e a arte vibrante acaba garantindo experiências visuais épicas. Portanto, se você curte aventuras marcadas por estratégias inusitadas, reviravoltas e boas histórias, essa é uma boa pedida.
Falemos agora do incrível Drifters. Infelizmente, essa atração não faz parte do time dos animes completos, ou seja, a história segue sem uma conclusão. Contudo, resolvi citar um anime nesta lista, pois ele apresenta alguns samurais muito interessantes, assim como uma boa quantidade de ícones da história humana. Em Drifters, nos deparamos com uma espécie de além-vida, no qual figuras históricas são recrutadas para uma guerra de proporções épicas. Isso quer dizer que, além dos samurais, temos figuras como Joanna Dark, Hitler, Rasputin e muitos outros. Sinceramente, é uma pena esse anime ter sido deixado de lado. Blade of the Immortal é aquela típica história japonesa na qual temos um guerreiro em uma missão. No entanto, o grande diferencial é, o samurai Manji sofre com uma terrível maldição que garante sua imortalidade, e ele deve eliminar 1000 homens maus com vistas a voltar a ser um simples mortal. Como não poderia deixar de ser, à medida que a história vai avançando, temos a chance de saber um pouco mais sobre esse personagem e acabamos entendendo como tudo começou. Lembrando que esse anime é baseado em um mangá que ficou em publicação por quase 20 anos. Contando uma bela história de época, Oni-Rei é um anime com uma pegada mais madura e um estilo único. A série acompanha Heizo Hasegawa, um inspetor implacável conhecido como o Demônio da Justiça. Esse personagem lidera uma unidade policial cuja missão é combater crimes e lidar com os piores ladrões e assassinos de Edo. Ao longo da trama, o clima de tensão vai se tornando palpável a cada episódio e os enredos densos e muito inteligentes acabam fazendo as coisas ficarem ainda mais atrativas. No fim das contas, esse é um anime focado no lado mais dramático e trágico das histórias envolvendo samurais. De certa forma, Shigurui é uma atração que sintetiza perfeitamente aquilo que os fãs esperam de bons animes de samurai. Ou seja, temos duelos entre espadachins extremamente habilidosos, disputas entre clãs e senhores feudais, drama e histórias memoráveis. Cabe ressaltar que o anime conta a história de uma forma não linear, o que acaba adicionando um dinamismo especial à atração. Em outras palavras, essa é uma produção diferenciada e muito interessante para aqueles que buscam por animes para assistir em um único dia. Conhecido aqui no Brasil como Samurai Warriors, Yoroiden Samurai Troopers é um daqueles clássicos da década de 1980 que mereciam ser muito mais conhecidos. A história foca em 5 jovens guerreiros escolhidos para proteger o mundo das forças do mal e cada um deles usa uma armadura lendária que canaliza poderes espirituais. Apesar de a animação não ter o ritmo mais acelerado do mundo, as batalhas são muito boas e os temas abordados em cada um dos episódios vão de encontro àquilo que entendemos como o Código dos Samurais. Logo, essa é uma atração que resume muito bem a ideia básica desta lista. Stranger Mukou Hadan foge um pouco aos padrões desta seleção, pois não estamos falando de uma série, mas sim de um longa. De fato, esse é um dos filmes de anime, dentre os focados em samurais, mais interessantes e bem produzidos de todos os tempos. A história se passa durante a Era dos Samurais e foca na jornada de um jovem chamado Kotaro e um Ronin chamado Nanashi, que decide protegê-lo. O filme conta com boas doses de ação e algumas reviravoltas excelentes, com direito a um desfecho muito emocionante. Para quem não sabe, Dororo é um grande clássico japonês. O mangá foi publicado na década de 1960 e o anime foi liberado nessa época também. Porém, nessa lista com animes de samurai, resolvi fazer menção à excelente versão remake que foi lançada em 2019. E o interessante desse anime é o fato de ele envolver um samurai não convencional e uma garotinha muito esperta, a Dororo, que acaba ficando apegada a ele. Certamente, esse é um anime que merece ser acompanhado com total atenção. Colocando um ponto final nesta lista, temos o meu amado Gintama, que sempre acaba sendo citado nas minhas seleções. Apesar de ser um anime totalmente focado no mundo dos samurais, a história envolve elementos sci-fi e uma grande dose de humor. Não à toa, a produção também sempre acaba sendo citada em listas com animes engraçados. Em seus mais de 360 episódios e um filme que conclui a história, Gintama apresenta as aventuras do samurai Sakata Gintoki, que sobreviveu a uma grande guerra, mas acabou perdendo interesse em tudo. Essa premissa é triste e um pouco dramática, mas pode apostar, não há anime mais divertido para você conferir.
Como pode perceber, samurais são figuras que estão sempre marcando presença nos mais diversos animes. Em alguns casos, as histórias nem mesmo guardam relação com essas figuras históricas, mas sempre temos algum personagem ostentando uma katana e seguindo um código de honra. E o mais legal é que, em certas produções, temos a introdução de elementos de comédia e até algumas doses de sci-fi, o que acaba deixando as histórias bem diversificadas e mostrando que os famosos guerreiros japoneses sempre são interessantes. Bem, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder usar as nossas listas para descobrir outros produtos geek dignos de atenção. Até a próxima!